tema que nós vamos tratar hoje são as relações humanas no ambiente de trabalho. Eu preparei um material bastante divertido, bastante interativo, e nós vamos, ao longo desses 90 próximos minutos, falar uma série de conceitos e uma série de exemplos que permeiam o dia a dia do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho, e vou fazer foco nas relações humanas que determinam esse ambiente de trabalho. Vou falar também um pouco sobre como é que a inteligência emocional ela é determinante no indivíduo dentro do grupo e como é que o grupo também interfere no indivíduo, no seu comportamento, na sua relação dentro do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho. Vocês que estão convivendo em sala de aula, vocês que estão convivendo com os alunos, com os pais dos alunos, vocês certamente enfrentam situações que são muito típicas da preocupação que os pais têm com as crianças, das próprias crianças com relação ao seu trabalho escolar, dos colegas de trabalho que procuram, obviamente, sempre manter uma comunicação bastante próxima dos demais colegas com relação ao que está sendo trabalhado, desenvolvido, com o pessoal da coordenação pedagógica, com a direção escolar. Então é todo um conjunto de profissionais que tem um objetivo único. E quando várias pessoas de formações diferentes, de vivências diferentes, passam a conviver no mesmo ambiente para, a partir dessa convivência conjunta, gerar um resultado do seu trabalho, é natural que aconteçam divergências, que aconteçam desencontro de ideias. E é sobre estas questões que eu vou tratar na palestra com vocês. Eu não tenho como falar de relação humana no trabalho sem falar do principal componente que determina a relação humana no ambiente de trabalho, que é a comunicação. Eu coloco uma máxima aqui, gente, que é a seguinte: 100% de todas as dificuldades que nós enfrentamos no trabalho e com os colegas, elas ocorrem por problemas na comunicação. A comunicação ela determina o sucesso ou o insucesso do processo do trabalho. Porque o trabalho que a gente desempenha, ele segue sempre um processo. Você tem métodos de trabalho, você tem processos que você precisa seguir para cumprir os objetivos daquele contexto no qual aquele trabalho está sendo realizado. Então, se é uma escola, você tem o seu compromisso dentro da escola. E esse compromisso ele é comunicado para você através de um processo de comunicação, que vem da coordenação pedagógica, da direção de ensino, da secretária de educação, do prefeito municipal. Então é toda uma cadeia de comunicação que chega até você com uma mensagem clara ou não tão clara assim. Quando a pessoa que está no desempenho do seu trabalho executa alguma coisa que não tem aderência ou não é exatamente o que o seu gestor gostaria, é porque algum problema de comunicação aconteceu. Ou a pessoa não entendeu muito bem o que era esperado dela, ou o responsável pela gestão não conseguiu se fazer entender adequadamente. Esse é apenas um exemplo de problema que pode ocasionar ou ser ocasionado no trabalho de cada um quando a comunicação, por alguma razão, falha, apresenta algum problema. Para falar de comunicação, eu vou precisar falar sobre as relações que acontecem no ambiente corporativo. Quando eu falo ambiente corporativo, quando eu falo ambiente educacional, quando eu falo ambiente escolar, eu estou falando do ambiente de trabalho. Um ambiente no qual um corpo de pessoas se reúne em busca de um objetivo comum. Então, quando eu me refiro ao ambiente corporativo, é disso que eu estou dizendo. Ou seja, dentro de uma organização escolar, professores, pessoal da área administrativa, pessoal da área de gestão, pessoal da área de apoio, todos essas pessoas trabalhando em conjunto, elas formam um corpo de trabalho. E esse corpo de trabalho ganha um ambiente corporativo como denominação. Dentro desse ambiente corporativo, você tem pessoas das mais diversas origens e das mais diversas formações. Então você tem profissionais licenciados, você tem pedagogos, você tem pedagogas, você tem o pessoal que se formou em administração, você tem o pessoal com formação de nível médio, você tem o pessoal com nível fundamental. Então é uma quantidade, é um ambiente muito heterogêneo. E para que o sucesso desse ambiente heterogêneo se dê, para que ele se concretize, a comunicação precisa ser muito acertada.
Quando ela não é acertada, vai acontecer algum problema. E esse problema vai gerar dificuldade na execução dos trabalhos. Vamos falar um pouco da questão da comunicação em si, começando do mais básico. A comunicação, ela é estabelecida entre, geralmente, dois lados. Um lado que é chamado lado emissor e o outro lado que é chamado lado receptor. E esses lados, eles sempre trocam de papel. Ora, o emissor é receptor, ora o receptor é emissor. Então eles vão trocando de papéis conforme a comunicação se desenvolve. Dentro desse processo de comunicação, o emissor envia mensagem para o receptor, que recebe essa mensagem, interpreta e devolve a mensagem para o emissor, e ele se transforma agora no emissor. Então existe uma troca de informação, emissor-receptor, receptor-emissor, trocando mensagens. Num mundo ideal, essa mensagem ela chega clara, ela chega de maneira inequívoca. A mensagem que é passada do emissor para o receptor, ela é entendida pelo receptor de maneira integral. Mas e quando acontece o ruído? O ruído na comunicação, ele é tudo aquilo que faz com que a comunicação deixe de ser clara e passe a ser distorcida, passa a ser atrapalhada. É como um barulho, como um ruído de fundo. Então, se a gente tem um ambiente agora onde você tem várias pessoas convivendo, conversando, falando ao mesmo tempo, e você tem ainda interferências do próprio ambiente, barulho lá da rua, barulho do ambiente, cachorro latindo, outras pessoas conversando, então isso torna o ambiente ruidoso. E o emissor e o receptor agora, talvez eles não entendam muito bem o que o outro quer falar, não percebam muito bem a comunicação que o outro quer transmitir, e gera o mal-entendido. O mal-entendido também ele pode acontecer por algumas questões relacionadas à interpretação. Ou seja, a pessoa que emite a mensagem, ela não consegue se fazer clara o suficiente para que o outro entenda o que ela quer comunicar. E dessa maneira, ela pode dizer, ah, tá bom, eu entendi. Só que ela não entendeu tão bem assim. Ela fez apenas de conta que entendeu. E isso faz com que a pessoa que deu a mensagem, ela pense que o outro entendeu. E o outro, apenas para se fazer de talvez esperto, diga, não, eu entendi. Só que na verdade ele não entendeu. E aí ele vai executar aquilo que a outra pessoa solicitou de maneira errada, ou do jeito que ele interpretou. Então isso gera um problema. Imagine dentro do teu trabalho lá na escola, você receber uma determinada orientação lá da diretora ou da pedagoga, e você não entendeu muito bem a mensagem que foi dada, ou você entendeu de maneira equivocada. Então você vai desempenhar lá na sala de aula um trabalho diferente daquele que é esperado pela coordenação. E o resultado, então, que a coordenação gostaria de atingir, não será atingido. Então aí temos um exemplo de falha do processo de comunicação. Muito bem. A compreensão entre o emissor e o receptor, ela pode ser distorcida. Quando é que ela é distorcida? Quando a mensagem que é transmitida do ponto A do emissor para o ponto B, que é o receptor, ela é distorcida ou por um ruído ou por uma coisa conhecida por vocês talvez como telefone sem fio. Ou seja, a pessoa A fala para a pessoa B, que fala para a pessoa C, que leva a mensagem para a pessoa D. Então, entre a pessoa A e a pessoa D, a mensagem foi sendo distorcida. Então, a mensagem que a pessoa D recebeu, ela pode ser muito diferente do que a pessoa A transmitiu. Então, é a distorção da comunicação. Dentro do processo de distorção, quando você tem uma mensagem que alguém comunica para você e você faz várias interpretações dessa mensagem, você está distorcendo a mensagem original. Como é que você luta contra isso, contra a distorção? Confirmando, perguntando para a pessoa. Olha, eu entendi que você quis me dizer isto. É isto mesmo? Você confirma. Se a pessoa confirmar, ok, você entendeu. Se a pessoa dizer, não é bem isso que eu quis dizer, aí ela vai tentar explicar para você de uma outra forma, de uma outra maneira, fazendo com que
o que ela pensou seja exatamente o que você também entendeu. A outra forma seria a compreensão seletiva. A compreensão seletiva, ela acontece muito quando a pessoa ela se faz meio que desentendida, ou seja, ela entendeu a mensagem, porém, ela interpretou da forma que lhe convinha melhor, da forma que melhor lhe cabia, da forma que melhor lhe era conveniente. Então, a compreensão seletiva, ela faz com que a mensagem seja interpretada pelo receptor da maneira que mais ou melhor lhe convém. Como é que a gente luta contra isso? Aí a responsabilidade é do emissor. Se o emissor, ou seja, quem deu a mensagem, percebe que a outra pessoa fez uma compreensão seletiva, ela pede para a pessoa que recebeu a mensagem confirmar o que ela entendeu. De uma maneira muito simples. Você poderia compartilhar comigo o que você entendeu do que eu lhe informei ou do que eu lhe comuniquei? Aí a pessoa vai dizer. Se ela explicar, ainda que do jeito ou da maneira dela, de uma maneira coerente com aquilo que você pensou ao emitir a mensagem, ok, a mensagem está clara. Caso contrário, você explica de novo. E o terceiro tipo é a compreensão conveniente. A compreensão conveniente ela se dá numa situação em que a pessoa ela quer fazer uma espécie de corpo mole. Aqui na minha ilustração eu coloquei, né, uma pessoa solicitando uma ajuda para o outro com relação a ajudar a fazer uma identificação de algumas caixas que chegaram, fazer a conferência do material, e a pessoa se faz meio que de desentendida. Ela pergunta, de que caixas você está falando? E é claro que são coisas que deveria ser do conhecimento de dois. As caixas estão ali, às vistas de todos, e a pessoa pede uma ajuda. E o outro diz, mas de que caixas você está falando? Como dizendo, eu não sei do que você está falando. Ou seja, ela está tirando o corpo fora. Como é que a gente luta contra isso? Sendo franco e aberto com a pessoa. Olha, eu estou falando dessas caixas que estão aqui. Elas chegaram agora. Você pode me ajudar a conferir? Aí a pessoa, sim, posso. Ok. Aí ela vai te ajudar. Então é uma forma de você elegantemente tratar deste tipo de compreensão que seria conveniente.